Paz do Senhor, meus irmãos. O estudo de hoje nós vamos falar sobre o calvinismo raiz e também de uma nova vertente que está surgindo agora do calvinismo moderno e que alguns canais estão trazendo agora para o povo para confundir agora uma nova roupagem de calvinismo. Então, eu peço para vocês permanecerem até o final e vamos para o estudo. Irmãos, a gente viu uma grande necessidade de trazer para nossos inscritos e futuros inscritos aqui no canal, de mostrar para vocês o que é um calvinismo raiz. Veja bem, no nosso tempo agora, vem se formando um calvinismo atual. Essa heresia vem formando braços cada vez mais fortes que estão ali, parece que a gente está no mar de heresia. Só que parece, aos olhos das pessoas, ser muito bom. Então, veja bem, na Reforma Protestante, que todos sabem, na época de Martinho Lutero, a gente tem até um dia aí do protestantismo aqui no Brasil, que é o dia 31 de outubro, que foi a Reforma Protestante. Veja bem, Martinho Lutero, ele começou bem, só que depois ele começou a propagar textos antissemitas. Eles influenciaram todo um país, né? Ali na Catedral de Wittenberg, Alemanha, foi se expandindo para a França, depois para a Escócia, né? Então, isso influenciou todo um continente. Continente europeu. Então, vejamos, irmãos, após Martim Lutero ter começado bem, ele foi antissemita e, ao nosso ver, ele terminou mal. Isso. Ele terminou mal, o diabo usou ele. Esse é o nosso ver. Parecia ser uma luz, mas no final não era aquela luz que a gente imaginava, né? Porque muitas coisas a reforma não filtrou, passou muitas coisas. Filtrou mais a questão de Maria, né? Da santidade de Maria. A venda das indulgências. Essas coisas foram filtradas. Comprar partes no céu para obter a salvação. Isso. Mas o resto passou tudo. Isso. Então ele começou bem e hoje muitos irmãos têm a dificuldade de entender isso. Eles veneram Martim Lutero como lá em cima, né? Tem até uma data aí do protestantismo, beleza. Até aí tudo bem. Ao passar dos anos, teve pessoas que foram influenciadas pela essa grande reforma. E João Calvino foi um deles. Ele era um teólogo francês, ali na Europa, que estudou bastante. E ele chegou à conclusão pela teoria dos eleitos. Então ele começou a ensinar e influenciar grande parte ali da Europa também com a teoria dos eleitos, que Deus tem aquelas pessoas específicas que ele escolhe para salvar. Então, isso a gente entende que deturpa totalmente o caráter de Deus, né? Porque Deus, ele não interfere no livre-arbítrio do homem. Então, pensem bem para você ver. Isso enraizou em toda uma sociedade, em todo um continente e vem perdurando até os dias de hoje. Só que, sinceramente, irmãos, o calvinismo, ele é fácil de ser refutado. Ele não é muito difícil de ser refutado. Verdade. Porque isso é uma teoria escabrosa, é diabólica, essa teoria. É só colocá-la no papel Que você... e começar a entender a resolução. A gente vai ver um Deus tirânico e vai ver um Deus déspota. Quando a gente olha a questão da predestinação e da determinação de uns para o inferno e outros para a salvação, arbitrariamente. Claro. Então, quando a gente olha isso tudo, isso nos mostra um Deus tirânico que arbitrariamente ele condena uns e salva outros. Nós vamos ver que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é anticalvinista do início ao fim. E nós vamos ver que o diabo agiu nessa doutrina fervorosamente. Para vocês que não sabem, aqui no Brasil, quem é adepto dessa seita, né, são a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos aqui, por exemplo, o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele é um pastor que já vendeu mais de 100 livros, se eu não me engano. Tem 2 milhões de inscritos e propaga essa doutrina. Dentre eles tem o Augusto Nicodemos, também que propaga essa doutrina. Tem Rodrigo Mussolini, o Granconato. O Granconato é o pai mor de toda essa heresia, né? Tem o Granconato. Tem o Paulo Júnior. Paulo Júnior. Se tornou calvinista, não era? Calvinista. Então a gente vê que são pessoas que têm um grande número que atrai um público muito grande em todo o Brasil
e até na Europa e nos Estados Unidos, porque eles são parceiros do Paul Washer, que é um americano que propaga essa doutrina lá. Isso. Então essa doutrina, ela pode tirar a sua salvação. É isso que a gente quer mostrar para vocês. Esse é o calvinismo raiz. Agora, o que está perturbando o evangelho nos dias de hoje? Um calvinismo atual, que sabe das duas casas de Israel, que sabe das festas, que sabe do milênio, que sabe do tempo de Ezequiel, do 40 ao 48, Isso. sabe explicar o Apocalipse muito bem, besta da terra, besta do mar. Que não são pré-tribulacionistas, são pós-tribulacionistas. Eles caem porque, ao tentar engrandecer a soberania de Deus, ao tentar falar que Deus é soberano e que o homem não tem poder de escolha, senão o homem não aceitaria o Senhor, eles, por trazer essa doutrina de querer mostrar exaltar mesmo a soberania de Deus, eles caem nessa de que Deus, ele pode, ao seu bel prazer, escolher amar uns antes da fundação do mundo e odiar outros antes da fundação do mundo, ou seja, sem ninguém ter praticado nem o bem e nem o mal. Então, só que, como isso realmente está escrito, mas precisamos de todo o contexto no qual isso foi escrito, ou seja, Romanos 9, Paulo não pegou lá o contexto de Jacó e de Esaú simplesmente porque ele achou bonito e os meninos não eram nem nascidos, nem tinham praticado bem nem mal, para falar assim, olha para você ver, Deus escolheu Jacó e desprezou e odiou Esaú porque ele quis. Não é assim, existe em todo um contexto. Claro. Por quê? Porque o irmão vai saber, Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó, e Jacó sempre estava em busca da primogenitura, das coisas espirituais. Esaú, ele abandonou esse direito quando ele chegou da sua caça e ele estava cansado a ponto de morrer, e ele disse, que me servirá o direito de primogenitura? Porque ele preferia as coisas materiais, a bênção, a porção dobrada de bens, que todo pai deixa para o filho primogênito uma porção dupla da terra, do gado, de todos os seus bens que ele adquiriu. Então a porção dobrada vai para o primogênito. Então ele vai ser uma característica de pessoas, de caráter de pessoas que vão desprezar a primogenitura, e Jacó vai ser uma classe de pessoas, né, um grupo de pessoas que vão estar de olho na bênção da primogenitura. Percebe? Só nessa parte que eu falei para vocês, já cai por terra todo o ensino de predestinação que eles entendem, que os calvinistas entendem. O irmão destacou este ponto de Romanos porque é um texto muito usado por eles. A gente vai ver que esses textos são usados para eles falar que eles são os eleitos. Isso. Certo? Só que a gente vai ver na palavra de Deus, desde o início, que Deus dá o poder de escolha para o homem. Vocês têm que prestar bastante atenção nas obras das pessoas, porque as obras ela é acompanhada de fé. Um dos apóstolos que eu mais gosto no Novo Testamento é Tiago, porque ele explica isso muito bem. A fé, para que ela seja verdadeira, ela tem que cooperar com as obras. Ou seja, uma fé sem obras ela é morta. Então um e outro tem que estar junto, porque é através da obra que você vai consumar a sua fé. O calvinismo diz que não é pelas obras, né? Outro erro grotesco, porque quando isso acontece, quando aparecem textos dizendo que não são por obras que o homem é salvo, geralmente nas epístolas de Paulo ele está falando que é as obras da lei da primeira aliança. Isso. Ou seja, quando ele vai falar em Romanos 9 que não eram os gêmeos nascidos, trazendo de novo essa parte, não eram os gêmeos nascidos ainda, nem tinha feito bem nem o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, ali já olha qualquer tipo de obra, seja boa ou seja mal. E não é esse o cerne da questão que Paulo está falando. Ele está falando que a partir de Cristo, que através dele vem a eleição da graça mesmo, a pregação do evangelho, e isso é graça, a partir de Cristo não é pelas obras da antiga aliança que salvaria um homem. Ela tinha vigor
antes de Cristo. Moisés já falava que aquele que cumprir, aquele que fazer todos os mandamentos e as ordenanças, por elas viverá. Paulo está fazendo uma distinção entre as obras da primeira aliança, que é obras da lei, e as obras da fé, ao qual Cristo veio. A partir daí, somente essas obras serão contadas para confirmar a eleição. Se isso que os calvinistas ensinam é verdade, Deus interfere no livre-arbítrio do homem. Deus ele pega e coloca, esse aqui eu salvo, esse aqui eu não salvo, esse aqui eu salvo, esse aqui eu não salvo. Então é Deus que escolhe. Todos têm um poder de escolha. Não é muito mais bonito eu vir cá e falar que Deus abrangeu o plano de fé e salvação para a humanidade inteira? Que a oportunidade está para todos exatamente nesse momento? E agora o calvinismo, você imagina você frequentar uma igreja presbiteriana, sentar lá no púlpito e o cara ter que pregar assim, eu não sei se você é salvo, mas eu estou aqui pregando e ensinando isso aqui. Porque é claro isso, que eles não ensinam desse jeito. Isso, é claro. Isso é que teria que ser dito, né, Luiz? Isso é que teria Vocês que ser podem pegar vários textos na história da palavra de Deus, por exemplo, na época de Abraão e Ló, quando Deus queria destruir a cidade. Por acaso, Senhor, em terá lá 40, você não perdoaria a cidade, não destruiria ela? E foi só descendo, E foi né? só descendo. Até que não achou ninguém, somente Ló e suas filhas. Nem a esposa dele voltou para trás. Por obras deles, pelas obras más que eles praticavam. Sim, né? Porque Deus deu a oportunidade. Eles é que ficaram rebeldes contra a palavra. Eles foram rebeldes. E aí a gente os exemplos podem ir ao infinito. Você deve saber quanto tempo que durou para a Arca de Noé ser construída. 100 anos. 100 anos. Foi 100 anos de Noé e a família dele. E eles acham que Noé só estava lá construindo a arca. Não, isso era o prazo que Deus deu para arrependimento da conduta daquele povo daquela época. Em Deuteronômio fala que Deus colocou em uma mão a bênção e a maldição para o povo de Israel escolher. Isso começa Deuteronômio 28 e vai até o 32. Isso. Aí quando chega nos capítulos lá 30, 31, Deus toma os céus e a terra por testemunha de que colocou a bênção e a maldição, a vida e a morte no caminho deles. E diz ainda mais, escolhe, pois, a vida, o bem, para que vivas. Você já imaginou Jesus perto da partida dele, no tempo determinado? Ele chegar perante Jerusalém e chorar por ela? Ô Jerusalém, vós que mataste os profetas, que o Deus queria colher vocês como uma galinha, acolhe seus pintinhos debaixo das asas e proteger vocês dos seus inimigos. O calvinista coloca Jesus como um falso. Aí Jesus ia curar a lágrima assim, ó. Mas o pai não quis, né? Ia voltar para trás. Não faz sentido. Meu pai é um mentiroso, meu pai é um descarado, sabe? Um quis e o outro não quis. Sabe? Então, olha para você ver. Israel era para ser cabeça das nações, no livro da lei fala isso. Eles viraram cauda. Era para as 12 tribos ser rei e sacerdote. Foram escolha deles, irmãos. Aquela terra do Oriente era para ser abastada e muito abundante. Sim. Foram as obras más daquelas pessoas que resultou no que está hoje. As nações ao redor, irmãos, eram para temer o Senhor e glorificar o Senhor. E digo mais, eram para que a maioria se circuncidasse e tivesse aliança com Deus de Israel. Porque na medida que Israel fosse fazendo a vontade de Deus, Deus iria abençoar aquele povo tanto que as nações ao redor iriam olhar para eles e falar assim, olha, vejam, nenhum povo da terra tem deuses tão chegados quanto o povo de Israel tem. Que abençoa tanto eles. Que abençoa, que é abastado. Que dá chuva, dá mantimento, a terra produz muito, a terra mana leite e mel. Nenhum deuses das nações tem deuses tão chegados quanto eles. E eles iriam olhar e queriam fazer aliança. Ia se converter, claro. Esse testemunho é verdadeiro, porque ele está na Escritura. Moisés ele fala isso em Deuteronômio. Se eles procedessem com prudência e sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, sim, as nações iriam ser convertidas ao Deus de Israel, iria glorificar o Deus de Israel. Essa promessa de Abraão ia ser cumprida desse jeito. Desse jeito. Não da forma que está sendo agora. Isso. Ou seja, aquilo teve
uma curva, né, da vontade do Senhor. E olha, ele não deixou de ser soberano, porque a vontade do Senhor era que Israel, naquele contexto, fizesse abençoar as nações, as famílias da terra. Mas isso teve uma curva, um desvio, para que futuramente, através do seu próprio filho, restaurasse todas as coisas e bendizesse as famílias da terra. É tanta coisa que dá para falar de erro nessa doutrina, por exemplo, a expiação limitada. Você já imaginou Jesus morrendo só pelos eleitos? Será que a gente precisa de hebraico, de grego, para pegar as palavras de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que a gente precisa de grego para traduzir? Não precisa nada, está tudo claro. Agora, é claro que ao decorrer da história teve momentos que Deus teve que agir, porque senão a palavra diz que o diabo sonda a gente o tempo todo e tragaria a gente vivo. Está ao nosso derredor. É claro que Deus tem horas que ele tem que enviar um anjo, tem hora que ele tem que abreviar os tempos, os dias, por causa dos eleitos. Então a gente... a palavra eleitos. Isso. Esse eleito é verdadeiro, mas não é conforme a eleição que eles pregam. Isso. Então a gente sabe que tem horas que, por exemplo, na Torre de Babel, Deus que teve que interferir. Senão a gente não estava aqui hoje. Nimrod, aquele povo lá da Síria, que virou Babilônia depois, ia arrebentar com tudo. O diabo estava querendo arrebentar com tudo. E retomaram a edificação dessa Babilônia de novo, porque ela aparece em Apocalipse. Aparece nos profetas e Apocalipse 18. Dela sendo destruída de uma vez por todas. Claro. Então, irmãos, que fique bem claro, vocês entenderam o que é um calvinismo raiz? Vocês entenderam que isso não é doutrina dos apóstolos, nem doutrina de Deus, está muito longe de ser. É doutrina para lago de fogo. É doutrina para lago de fogo. Isaías diz que, ai daquele que pega e chama o mal de bem e o bem de mal, o doce chama o doce de amargo e chama o amargo de doce. Isso que essa doutrina ela faz com os desígnios do Senhor. Ou seja, é isso que eles fazem com os propósitos do Senhor, invertendo a soberania, achando que Deus é um tirano, um déspota, que vai jogar uns no lago de fogo, endurecendo o coração dele, sendo que ele poderia ter salvo essa pessoa, mas não, Deus que endureceu o coração dele para que ele não fosse salvo, e o outro estava lá no lamaçal, viveu a vida toda em pecado. Não, esse aqui, eu vou tirar ele, esse vai vir para mim, e o outro vai se perder. Às vezes o outro estava até na igreja, foi até chamado para ser rei e sacerdote, mas Deus não quis, endureceu o coração dele. Tá vendo como que essa doutrina perverte todos os desígnios? Irmãos, nos acompanhem nessa leitura em Romanos capítulo 11, do verso 30 ao 32, que diz assim: porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também esses agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vós foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na sua desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então, irmãos, esse contexto aqui que Paulo está mostrando, ele está pegando os gentios que eram desobedientes e ele está contemplando também a parte do seu próprio povo, do povo de Israel, que foi para as nações e virou gentios. Então, como eles estavam na desobediência, Deus tratou com eles com não misericórdia. Só que a partir do momento, eles iriam alcançar misericórdia, porque eles seriam misericordiosos também. Então Deus iria usar de misericórdia para com eles, ao passo que os judeus, nesse momento, eles estavam sendo desobedientes, em vista da obediência deles. Então, olha para você ver. Deus ele está usando de misericórdia com um e de não misericórdia com o outro por causa das próprias ações. Perceba que Deus ele encerrou a todos debaixo de desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ou seja, para o seu próprio povo, que um dia fazia parte das 12 tribos, e ele dispensou as 10 tribos, e elas se tornaram gentios, por causa que eles, no próprio contexto, não eram misericordiosos, eles não faziam o bem, eles eram idólatras. Então Deus não usou de misericórdia. E acontece que um dia eles iriam alcançar misericórdia,
Porque, através do seu próprio filho, que haveria de vir ao mundo, eles iriam acreditar, eles iriam ter fé. Ao passo que os judeus, que ficou de remanescente da própria linhagem de Israel, eles estavam sendo desobedientes à palavra. Eles não estavam acreditando no próprio Messias deles, no Messias que veio no tempo determinado, na plenitude dos tempos. E assim, em vista da misericórdia que Deus estava fazendo para os gentios, eles estavam sendo desobedientes e não estavam acreditando nos desígnios de Deus. Por isso que Deus faz essa distinção. Essa misericórdia é para quem vai exercitar misericórdia e não misericórdia para quem Deus não, para aquele que não está acreditando, para aqueles que ainda continuam na dureza do coração. Então há essa diferença entre posicionamento. Não que ele quis punir de vontade dele, né? Porque, como você pode perceber, Deus encerrou todos debaixo da desobediência, ou seja, debaixo de más obras. E se todos estão debaixo de desobediência, Deus usa de misericórdia para com todos. Vai caber à pessoa ela acreditar ou não, ou seguir o seu caminho rebelde. Paulo está com Oséias em mente aqui, né? Não misericórdia e misericórdia. Por isso que cumprir aparece. Profecias. Isso. Aí você tem que saber um pouco de hebraico, né? A gente já tem vídeos aqui no canal explicando. Porque se você chegar aqui, você começar a ler Romanos 9, 10 e 11 e não tiver com as duas casas de Israel na mente, você não vai poder compreender essas palavras que Paulo deixa aqui como misericórdia, como boa oliveira. Então, se você vai começar a separar todas as coisas, igreja é uma coisa, Israel é outra. Você já percebeu que esses caras, eles não sabem de duas casas de Israel, não sabem de festa? De forma alguma. Não sabem de Apocalipse, espiritualiza tudo. Eles não sabem explicar. Então aqui você também começa a pegar os pré-tribulacionistas e espalhar eles. Israel é uma coisa, igreja é outra. A Nova Jerusalém é as 12 tribos formadas. Os de longe e os de perto. Mas eles costumam colocar que mesmo você recebendo Cristo, Deus é que tinha que determinar para você ser um eleito e salvo. Senão ninguém se salvaria. Senão ninguém se salvaria, ninguém ia ser obediente. Então eles colocam o ser humano como um depravado que nunca iria escolher a Deus e a seu filho. Teria que Deus intervir até na escolha da pessoa. É isso que nós estamos batendo na tecla para vocês entenderem que o calvinismo, ele deturpa os desígnios de salvação, de eleição, e que não são coisas diferentes, elas estão interligadas umas nas outras. Porque tudo isso, irmão, olha para você ver, tudo isso, ela parte da presciência. Tudo que Deus conheceu antes da fundação do mundo, ele não precisou esperar fulano, ciclano e beltrano nascer, nem fazer obra má e nem boa para poder predestiná-la através do seu filho. Porque a predestinação, que ela é mediante a eleição, quando Deus elege a uma pessoa para ser salva, para ser um eleito, né? Vamos dizer assim, ela é feita na base do que o seu próprio filho fez na terra. Antes da gente ler os versos 17 ao 24, que vai estar no mesmo contexto aqui, vai aparecer a parte da oliveira, da boa oliveira, e da oliveira brava. São duas oliveiras, uma que gera frutos e outra que não gera fruto, que é estéril, que é uma oliveira brava, zambujeira. O que acontece é que quando a eleição calvinista ela é revelada por alguém que conseguiu entender, quando ela é descortinada na frente das pessoas, ela vai fazer com que você se glorie da sua eleição. Ela vai mostrar para você como se fosse como se você estivesse se gloriando da sua eleição. Correto? E nós vamos mostrar aqui no texto que não é para você se gloriar em vista do outro que não é eleito. Ou seja, em vista daqueles que não estão, que Deus está cortando da boa oliveira. Que no caso aqui eram os judeus que Deus estava cortando da boa oliveira por causa da incredulidade. Então o irmão vai ler aqui verso 17. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava,
fostes enxertado em meio deles e se tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te glories, sabeis que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, estas estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permanecereis. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fostes cortado, da que por natureza era a oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira. Quanto mais não serão enxertadas as suas próprias oliveiras, aqueles que são ramos naturais? Bom, irmãos, é um texto extraordinário para a gente começar a explicar para vocês a questão da vanglória, de pessoas que vão se vangloriar por meio da eleição. Apresentou aqui duas coisas, dois grupos de pessoas, a boa oliveira e a oliveira brava. Na boa oliveira estão os ramos naturais, que são os judeus, correto? Ramos naturais da boa oliveira. Eles já pertencem à boa oliveira de natureza, os judeus sendo representantes dos remanescentes de Israel. E os gentios são a oliveira brava, que não dá fruto, que é estéril, é um zambujeiro. Só que, pela incredulidade, Deus estava cortando os ramos naturais, estava jogando eles fora, que são os judeus. E os gentios, pela fé, estavam firmes e Deus estava enxertando os gentios na boa oliveira. Ou seja, ele fala contra a natureza, se tu fostes enxertado contra a natureza, na boa oliveira. Então, um zambujeiro não é boa oliveira, ela não gera fruto. Só que Deus estava pegando essa oliveira brava, estava enxertando na boa oliveira, que quem sustenta a boa oliveira é a seiva e a raiz. Ela que vai fazer a oliveira dar frutos. Então, essa distinção de Deus estar enxertando os gentios na boa oliveira, não é para eles se vangloriarem também. Se vangloriarem em cima daqueles que Deus estava cortando por causa da incredulidade. Aí Deus fala que é para você temer a Deus e não se vangloriar por causa dessa eleição. É basicamente isso que Paulo está falando aqui. Do contrário, tu serás cortado. Aí que está a virada mestre de chave. E ele fala, se eles também, olha para você, presta atenção, se eles também não permanecerem na incredulidade, lembra que aqueles textos que nós lemos primeiro, Deus encerrou todos debaixo da desobediência? Se eles não permanecerem na desobediência, eles também serão enxertados na sua própria oliveira, eles que são ramos naturais. Então, nota que Deus não determinou uns para serem oliveira brava e não determinou outros para serem oliveira boa. Simplesmente, Deus está fazendo a junção das coisas. Se um for desobediente, ele vai cortar. E se o outro for obediente, ele vai enxertar. É isso que ele está falando. E isso tudo a partir de Cristo. A partir da eleição da graça, ela conta a partir de Cristo. Então está contando sim obras de fé. Correto? Por isso que ele fala. Tu, pois, estás firme através da fé. Então não te ensoberbeças. E justamente o que a doutrina calvinista, por exaltar uma eleição completamente deturpada, uma eleição que Deus elegeu sem você ter participação nenhuma dessa eleição, você está se vangloriando. É uma vanglória você ser um eleito e o outro é um condenado, um vaso de ira. Você está se gloriando. Estão tendo atitudes igual de um judeu.
É isso que se gloriando na carne, na circuncisão. Os judeus eles se vangloriavam pela circuncisão no prepúcio. Pessoal, então fiquem ligados lá, a gente agradece, considere se inscrever aqui no nosso canal, a gente agradece a vocês, para que o YouTube possa recomendar o nosso vídeo, nossos estudos para mais irmãos e que isso alcance mais irmãos, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor e Shalom!